Vamos lá, meus irmãos. Começando nossa aula, Introdução ao Antigo Testamento 2, nosso 8º dia de aula. Já oramos, como é costume, graça e paz. Amém. Boa noite, graça e paz a todos. Amém. Graça e paz. Boa noite, meus irmãos. Como é praxe, nossas aulas são gravadas, então a gente vai começar agora o nosso momento de estudo, com a graça do Senhor, e vamos estar falando hoje dos profetas menores. Estamos seguindo aqui um roteiro cronológico e hoje, querendo Deus, eu quero estar trabalhando com os irmãos, não só no livro-texto, mas principalmente no livro do Hill e do Walton, que é o panorama do Antigo Testamento. Eu vou estar trabalhando tanto nesse livro quanto nos outros dois aqui, fazendo mais citações desses dois livros, e eu estarei replicando aqui na tela mais o panorama do Antigo Testamento. Talvez eu até coloque alguma coisa também do nosso livro-texto do Ellison, tá bom? Então, eu quero começar aqui com os meus irmãos e gostaria de ler um texto com vocês que está no livro de Jeremias 33. Jeremias 33:3. Hoje nós estaremos trabalhando aqui sobre os profetas menores e quais serão eles? Miqueias, Obadias, Naum e Sofonias. E se der tempo, entraremos também em Abacuque. Mas eu quero ler uma porção de Jeremias. Quero ler uma porção de Jeremias. Todos acharam? Jeremias 33:3. Então, por gentileza, quem quiser pode ler para nós. Vamos lá. Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Glória a Deus. O profeta Jeremias foi especial. E ele foi um profeta singular nos seus dias, e ao estudar os livros proféticos, nós entendemos como esse homem de Deus foi singular. Como ele foi importante para a história do povo de Deus, como ele foi importante para o profetismo, para a escola dos profetas, como ele foi importante para a tradição da igreja. Eu sei que muitas vezes uma pessoa, enquanto ela vive, ela deveria ser muito mais valorizada do que ela de fato é. Mas em alguns casos, como é o caso do profeta Jeremias, eu diria que logo depois da sua partida veio seu grande momento de glória. Talvez você me pergunte, pastor, e por que isso acontece? Eu digo para vocês que eu não entendo, eu não sei, mas eu acredito que isso também tem a ver com os desígnios de Deus. Algumas pessoas em vida serão úteis para a sua geração e serão prestigiadas, serão honradas, serão amadas. Outras, em vida, não vão ser muito bem quistas, não serão muito bem admiradas. Pelo contrário, vão até ser afrontadas, alguns mortos, mas o que acontece? Que depois que ele partir e descansar com o Senhor, vai chegar o grande momento em que o Senhor vai perpetuar a história dele. E aí, aquelas outras gerações que foram, eu diria, fruto do ministério desse profeta, vão honrá-lo, vão amá-lo, vão valorizá-lo. E eu acredito, irmãos, que Jeremias é esse homem que passa por uma experiência como essa. Eu acredito que logo depois do cativeiro babilônico ele deveria ser o profeta lido, o profeta admirado, o profeta honrado, o profeta que alguns, quem sabe, que estavam agora lá na Babilônia, pensariam assim: por que eu não dei ouvido enquanto eu estava lá? Por que eu não dei ouvido enquanto eu estava com eles? Mas, como eu disse para vocês,
eu quero acreditar que isso também tem a ver com os desígnios de Deus. Deus quis assim. Jeremias poderia ter sido um tipo de Moisés. Jeremias poderia ter sido um tipo de Moisés, aonde nos seus dias ele, de repente, tivesse ali tido bastante destaque com o povo de Deus. Mas não foi assim. Jeremias não teve isso. Pastor, por quê? Como eu falei para vocês, eu acredito que faz parte dos desígnios sagrados. E, como eu disse para vocês, logo no cativeiro babilônico, Jeremias deveria ser honrado. E depois, no regresso do povo judeu a Jerusalém, ao reconstruírem o templo, a reerguerem as muralhas, eu acredito que Jeremias devia ser aquele profeta que todos os sacerdotes e demais profetas olhavam para eles, iam se pontuando pelo que ele dizia. Porque, para eu concluir essa fala aqui introdutória, hoje a gente vai estar trabalhando sobre esses profetas menores. Todos eles foram importantes. Mas, como eu disse para vocês, o profeta Jeremias ele acaba sendo uma referência, porque ele vai dar um destaque especial à escola dos profetas. Ou seja, de uma forma direta ou indireta, Jeremias, quando ele honra a escola dos profetas, quando ele honra Elias, Eliseu e toda aquela escola e aquele estilo de vida, e quando eu falo escola dos profetas, entenda-se aqui, irmãos, a nova cultura profética que surge em Israel, que profetiza na tribo do norte, principalmente, depois na tribo do sul, e que também profetizam nas outras nações. Hoje nós estaremos estudando aqui, e nós veremos que 2 desses profetas que nós vamos estudar, eles são levantados por Deus para profetizar a outras nações. Ou seja, o profetismo naqueles dias, ele alcançou uma proeminência tão maravilhosa que as outras nações respeitavam os profetas. Podem ver que a Síria e os reis da Síria ouviam os profetas de Israel. Lembra da história de Naamã? E o próprio rei, nos dias de Naamã, dá carta a Naamã para que vá consultar o profeta. Os profetas, eles eram boca de Deus. Lembram de Jonas, que trabalhamos dias atrás? Ele vai a Nínive. Então, o que acontece? O profetismo, nesses dias bíblicos, ele sacudiu tanto a nação de Deus, a nação de Israel, tanto a tribo do norte como Judá, a tribo do sul, que eles, mesmo não sendo honrados como deveriam, eles eram respeitados goela abaixo. E as outras nações, ao verem esses profetas profetizarem e coisas maravilhosas acontecerem, porque, irmãos, como eu disse, citei há pouco Jonas, quando os ninivitas se convertem, são 120 mil ninivitas convertidos. Olha o que acontece nas nações vizinhas. Então, o que eu quero destacar aqui, Jeremias? Jeremias, ele foi tão especial porque ele honra os profetas, ele honra a escola dos profetas, e quando ele faz esses escritos e ele tem essa devoção escrevendo ali o livro de Reis, o que ele está dizendo, em outras palavras? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vim dali, ali é a minha origem, ali eu pertenço a essa linhagem dos profetas. Estou sendo um profeta que estou escrevendo, mas eu quero valorizar aqueles profetas que começaram uma nova cultura no meio do povo de Deus, um novo estilo de vida, e que foram os condutores, tanto da tribo do norte como da tribo do sul, dos reis, dos sacerdotes, dos demais profetas e da nação, e de outras nações. Eles foram a boca de Deus, norteando, guiando, corrigindo e ora também sentenciando. E eu faço parte desse time, e eu estou honrando eles, eu escrevo sobre o que Deus me deu, e então eu percebo que logo depois do cativeiro babilônico, depois de ter feito essa obra tão linda, Jeremias era honrado por Daniel. A gente vai trabalhar Daniel na aula que vem, semana que vem, aliás, na quinta-feira. E então eu quis ler esse texto nessa abertura, porque, como disse o pastor Ernesto Nini escreveu um livro sobre Jeremias, falando, e o título é No Conselho do Senhor. E qual é a abordagem do pastor Ernesto Nini nesse livro? Que Jeremias era um homem de tanta consagração que ele vivia no conselho do Altíssimo.
Ou seja, ele ouvia a voz de Deus, ele entendia os mistérios de Deus. Por isso que ele teve esse vigor de profetizar uma nação ímpia, que era a sua nação, não desistiu de Deus nem da sua vocação, foi fiel até o final e deixou esse legado maravilhoso, que é a sua literatura, os seus livros, para abençoar o povo de Deus no Velho Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento. E hoje a gente está aqui estudando, e para eu concluir, os profetas vão ser determinantes no Novo Testamento. Podem ver que os apóstolos também eram profetas. Em outras palavras, toda uma geração de líderes de Israel foram influenciados por essa escola de profetas, e eu não tenho dúvida que quando Jesus cita os profetas, pode ver que Jesus cita sempre honrando os profetas, valorizando os profetas, dizendo para o povo: vocês mataram os profetas, vocês não honraram os profetas. Podem ver que nas palavras do mestre e nas palavras dos apóstolos, os profetas eram de uma natureza quase que sagrada. Eles tinham uma representação e um peso maravilhoso, e por isso que eu acredito que essas palavras nada mais são do que também não só um desafio para nós, do que a gente acabou de ler no início, né? Clame a mim e eu te responderei, e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Eu acredito que Jeremias vivia isso. Ele clamava a Deus e Deus mostrou tanta coisa para ele, e ele fez essa obra maravilhosa, e a gente está aqui. Porque ele era um homem que vivia no conselho do Senhor, e ele realmente era um homem de oração, de consagração, de disposição, de renúncia, e sobretudo amor a Deus e amor ao próximo. Então fica aqui essa palavra introdutória, como é costume, né? Porque hoje a gente vai passear aqui nesses profetas menores, e vai ser uma delícia também, em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Vamos então para os nossos slides e para o livro. Como eu disse, vamos trabalhar bastante aqui hoje no panorama do Antigo Testamento do Rio e do Alton, tá bom? Graça e paz, Gil. Nosso irmão Gil chegou. Joia. Hoje o Júnior não está aqui, hein? Né? Graças a Deus, pessoal. Desculpa o atraso, professor. Foi nada, meu irmão. Será que o Júnior esqueceu da aula hoje? Ele Não, nunca falta, né? Ele falou no chat que estava dando um erro para ele entrar. Ah, ele comentou? Onde? No chat aqui com ele. Ah, tá. Tava Então, dando erro para mim também, tentei muitas vezes. é mesmo? O que Sim. será que foi? Então, eu não sei dizer. Deixa eu tentar, então. Irmãos, então, posso fechar a chamada e abrir novamente para todos? Pode ser? Porque de repente ele está tentando lá e não consegue, a gente perde o irmão que está disponível. Tudo bem? Pode ser? Então, eu vou desligar e chamo todos vocês. Eu vou fazer a chamada, tá bom? Combinado. Pode ser? Fechado. Então, vou parar a gravação.